Vídeo de hoje do canal te traz as últimas sobre a novela Rony, que já fechou com o Atlético Mineiro e Vasco somente nessa quarta-feira. Fala também do Palmeiras, que pode pela primeira vez desde 2010 não se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Detalhes da ida de Rony para o Atlético Mineiro. Galo e Palmeiras ainda tem uma outra negociação em conjunto. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito a Zé Rafael. O volante do Palmeiras já passou por cirurgia na coluna, a cirurgia deu certo, ele inclusive já consegue caminhar, mas só deve voltar a jogar em 3 meses. Durante esse período ele fará sua recuperação no Peixe. Assim que estiver confirmado o retorno, o Santos se acerta para a compra do atleta junto ao Palmeiras. Bora falar agora sobre Caio Paulista de saída do Palmeiras. Verdão entende que alguém que custa R$700 mil por mês não pode ser a terceira opção na sua posição. Hoje o Caio Paulista está atrás do Piquerez, que é o titular, e do Vanderlan, que é um reserva. Para a sorte do Palmeiras, já há um primeiro interessado. O Atlético Mineiro entrou em contato com dirigentes alviverdes para demonstrar a intenção de contratar o Caio Paulista por empréstimo até o fim da temporada. A ideia do Galo é que o Palmeiras ajudasse com parte dos salários. As tratativas entre os clubes existem e a gente pode ter uma definição nos próximos dias. Caio Paulista, que havia sido comprado do Tombense num chapéu em cima do São Paulo. Na oportunidade, o Palmeiras desembolsou R$18 milhões. Só para refrescar sua memória, em 2023, emprestado ao São Paulo, Caio Paulista fez uma grande temporada. E enquanto o São Paulo negociava com o Tombense a renovação ou a compra do atleta, o Palmeiras fez uma oferta melhor, se acertou com o Caio e também com o Tombense. O problema é que com a camisa alviverde, o Caio Paulista nunca foi protagonista. Pelo contrário, sempre bastante criticado por torcedores com desempenho bem razoável. Hora de falar sobre detalhes da ida de Rony para o Atlético Mineiro. Depois de uma longa novela com indas e vindas, o negócio está sacramentado. E o Rony deve passar por exames médicos ao longo da quinta-feira para assinar contrato de 3 anos, prorrogáveis por mais um, desde que na última temporada ele esteja em campo em pelo menos 60% das partidas. O Galo vai desembolsar 6,5 milhões de euros ou 39 milhões de reais para a compra do atleta. E dá para dizer que o Rony custará caro de forma mensal para o Atlético. É que o salário dele será de 1.300.000 por mês, só que o Rony também tem direito a um percentual da negociação. São 15 milhões de reais que serão distribuídos ao longo dos 3 anos de contrato. Ou seja, além de 1.300.000 de salário, ele ainda embolsa mais 384 mil como pagamento desse percentual. Dá para dizer que o Rony vai ganhar perto de 1.700.000 reais por mês. A comissão do negócio vai gerar na casa dos 8%. E Palmeiras e Atlético ainda negociam um outro acordo que deve ser sacramentado nas próximas horas, uma troca de Caio Paulista por Bruno Fux. Caio Paulista vai por empréstimo até o fim da temporada para o Galo, o Bruno Fux chega por empréstimo ao Palmeiras. Importante dizer que no Atlético a informação é de que o Palmeiras vai desembolsar uma grana pelo Bruno Fux, porque a avaliação é de que o zagueiro, que já foi do CSKA da Rússia, vale mais dinheiro do que o Caio Paulista. O jornal Mundo Deportivo da Espanha, da Catalunha, inclusive, tá? Que fique bem claro. Assim como o jornal Marca, outro, só que esse madrilenho, 2 expoentes, os principais, um da Catalunha e outro da capital espanhola, publicaram as notícias de que, ok, o Barcelona, claro, tem topado aí ouvir propostas pelo Vitor Roque, com algumas condições para que essa proposta saia. Primeiro, o Barcelona não espera menos do que os 30 milhões dos quais ele investiu há 2 temporadas, de euros, tá? Estamos falando de euros, pelo jogador de 19, 20 anos aí, o Vitor Roque. Então, começa uma conversa por valores altíssimos. Ponto. Segundo, o Barcelona, ao mesmo tempo, ele está num jogo de xadrez que, por enquanto, o checkmate está muito difícil de acontecer com o Betis por razões completamente contratuais que ninguém explicou para vocês. Ninguém explicou. Que só ontem no meu vídeo, que vocês viram aqui em todas as notícias, e que eu faço um passo a passo ainda mais detalhado para vocês. Barcelona e Betis têm acordos nesse contrato, gatilhos, que dizem o seguinte:
O Betis tem uma opção de compra, prioridade de compra. Lembra no caso do Bernabé, que o Palmeiras fez a proposta e o Celtic não pôde dar seguimento à proposta porque o Inter exerceu nas últimas horas para expirar o prazo a opção de comprar o jogador e por isso que o lateral esquerdo argentino ficou no Rio Grande do Sul? Lembram disso? Então, a mesma coisa pode acontecer. O Betis tem uma data, tem um prazo dentro do verão europeu para exercer a compra do Vitor Roque. Ele tem a prioridade dessa compra. Essa compra está orçada em 27 milhões e meio de euros porque o Betis fez um adiantamento de valores que poderiam bater dentro de metas os 30 milhões totais, valores esses de entrada por empréstimo e mais, claro, esse preço fixado. E o Betis tem essa prioridade de compra. Então, mesmo que o Barcelona venda o jogador, precisa aguardar o prazo do contrato do Betis, que pode, claro, antecipar, mas o Betis, se ele quiser segurar até o último segundo desse prazo expirar, ele pode, tá? Então, temos o primeiro dilema. O segundo dilema é que se o Betis exercer essa compra, o Barcelona tem uma opção de recompra do jogador. Foi um caso muito parecido, se não me falha a memória, com o Júnior Firpo, lateral esquerdo que saiu do Betis, foi jogar no Barcelona, aí voltou, aí foi para Inglaterra, enfim, acabou não estourando como todo mundo esperava, tá? O próprio Paulinho, volante, teve essa opção de recompra quando ele saiu do Guangzhou para jogar no Barcelona e depois foi recomprado, tá? Paulinho que se aposentou, ex-Corinthians, seleção brasileira. Isso é um tanto quanto comum com jovens jogadores na Europa. Beleza? Beleza. Então, o Barcelona tem uma opção de recompra de um valor menor do que, claro, o Betis o compraria. Cerca aí de 25 milhões de euros, tá? Então, vamos supor que o Betis compra o jogador e o Barcelona tem até o verão do outro ano para fazer esse tipo de negociação. Então, isso está casado em contrato entre as duas equipes. Só que o agravante dessa história não é nem esse acordo, essas recompras, esse esquema feito entre Barcelona e Betis nesse empréstimo. O problema, senhoras e senhores, é que o Betis contratou um jogador, e por isso que eu peço seu like aqui, tá? Por favor, essas explicações vocês estão só ouvindo aqui. Ninguém está passando elas para você. Que às vezes falta às pessoas ler um pouquinho, se informar um pouquinho antes de querer ser o paladino da informação, tá? Vem aqui. Like aqui. Qual é o detalhe principal? O Betis contratou um jogador que vocês tanto pediram aqui para o Palmeiras contratar por 13 milhões de euros. Cúcio Hernandes. Centroavante colombiano que já tinha jogado anteriormente na Espanha e que estava arrebentando a boca do balão lá no Columbus Crew dos Estados Unidos. O Cúcio Hernandes, que ainda não entrou em campo com o Betis, ele tem um pequeno detalhe. Ele não conseguiu ser inscrito a tempo do mata-mata da Conference League. E como o Betis foca a Conference League como a grande competição da temporada, por quê? Porque o Betis, no Campeonato Espanhol, faz um torneio de mal a pior. O Betis é apenas o 11º colocado e dificilmente, ainda briga, claro, matematicamente, mas dificilmente deve chegar a disputar uma competição europeia na próxima temporada. Então eles focam a Conference League como grande desafogo para o Betis ganhar essa competição e jogar a Liga Europa na próxima época. Beleza? Beleza. Só que, como o Cúcio Hernandes não foi inscrito, o Betis só tem 2 centroavantes à disposição para essa competição. Vocês podem checar, inclusive, isso. Poucos viram isso, mas vocês podem checar isso na lista oficial de jogadores inscritos pelo Betis para a Conference League no site oficial da UEFA /Conference League. Somente o Bakambu, Cedric Bakambu, experiente centroavante camaronês, e o Vitor Roque estão inscritos. Inclusive hoje, o Vitor Roque
quase perde o voo, chegou atrasado ao aeroporto para viajar à Bélgica, onde amanhã o Betis joga contra o Ghent. Não é o Genk, é o Ghent, G-E-N-T, da Bélgica, tá? Em que o Betis é favorito. Vitor Roque chegou atrasado, quase perde o voo, tal, gerou lá um climão, mas embarcou e viajou. Então, o Manuel Pellegrini, técnico chileno, que treina a equipe do Betis, não abre mão deste jogador agora por causa da Conference. Porque não vai conseguir contar com o grande reforço que ele espera que seja o parceiro do Bakambu, que é o Couto Hernandes. Então, com isso, dificulta-se e é a grande faca, o grande problema para que essa negociação esteja amarrada com esse nó. Poderia acontecer? Poderia, aquilo que eu sempre disse para vocês. Olha, pessoal, até agora o Palmeiras não apresentou uma proposta ao Barcelona e o Palmeiras sabe quanto que quer o Barcelona. Porém, também tem esses detalhes. O Betis não quer liberar. O Vitor Roque não faz nenhum movimento e nem quer agora, a não ser que os dois clubes se acertem e expulsem o jogador da Espanha para deixar o futebol europeu e voltar ao Brasil, porque ele deu a palavra ao Betis e para o próprio Barcelona de buscar essa valorização e de não quebrar um acordo e ficar queimado no mercado europeu. E, evidentemente, né, estar envolvido em situações que, nesse instante, esportivamente são importantes para o cara, como jogar a própria Liga Europa, que a gente vai saber amanhã se ele vai ser ou não titular diante da equipe do Ghent. Tá? Então, meus amigos, essa história do Vitor Roque, ela tem essas amarras. O Barcelona pode até querer vender o jogador ou vender o jogador, mas tem de comunicar ao Betis que, se não quiser liberar agora, não tem acordo agora. E isso ficaria somente para a janela pré-mundial. Janela esta em que o Betis ainda vai ter a opção de compra dele. Se o Betis não adquiriu o atleta, aí lógico ele volta para o Barcelona e o Barcelona faz o que bem entender com o Vitor Roque. Tá? Mas, por hora, o que eu tenho é isso. O Palmeiras sonha. O Palmeiras tenta. O Palmeiras conta com a força-tarefa do André Curi, empresário do Vitor Roque, que era do Dudu, do Maurício e etc., de vários jogadores, Rafael Veiga, de vários jogadores do Palmeiras e que tem sido um parceiro do clube recentemente. Mas é aquilo que eu falo para vocês. É uma negociação muito improvável de acontecer agora. Por hora, neste momento, está com essa amarra. Vou me surpreender bastante, se essa história sair do papel até o próximo 28 de fevereiro. Tá? Diferente da história do Andréas, em que o jogador travou o negócio. Inclusive, o Andréas travou tanto o negócio que hoje pela manhã eu recebi uma mensagem do meu companheiro da Placar TV, o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, trabalha com a gente lá na Placar e que é muito bem informado também, coisas do Flamengo. Conversar com o Andréas por mensagem no Instagram, dizendo, pô, caramba, essa situação, essa novela, você não mereceu o que aconteceu, os caras estão te xingando, tal, lógico, lado dele, flamenguista, de conversar com o cara. E a devolutiva do Andréas foi, um dia aguarde, voltarei. Ou seja, o cara inclinado e não me pareceu nesse final fazer qualquer força para jogar no Palmeiras e aquilo que eu contava para vocês sobre a torcida do Flamengo, sobre a pressão que ele recebeu, sobre não se queimar, aconteceu, né? É o popular peidou na farofa. O Andrés Pereira peidou na farofa
para acertar com o Palmeiras por causa da torcida do Flamengo. É simples. É simples. Tá? Essa história, sim, aconteceu. Ah, mas eu quero ficar na Europa. Ah, porque se eu vier pra cá, eu não vou conseguir jogar na Europa depois, não sei o quê. Balela. 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 Tá? O que aconteceu foi que o cara sentiu a pressão da torcida do Flamengo, deu palavra, foi pra trás, deu palavra, foi pra trás, deu palavra, deu pra trás pro Palmeiras. Simples, acabou, não tem conversa. Que vá viver a vida dele, que tenha muito sucesso, mas funhanhou, amigão. Funhanhou. Funhanhou. E tá tudo certo, né? Se ele acha que quer recuperar prestígio com a torcida do Flamengo, ele que se cuide, porque não é bem assim, né? Acho que não é muito bem querido pro torcedor que lembrar o que aconteceu lá em 2021, no 27 de novembro, né? Mas cada um acredita no que quiser. Então, diferente dessa história, que estava pronta para acontecer e o cara deu para trás, dessa vez você tem dois empecilhos. E empecilhos que até publicamente se manifestaram. O Betis, na figura do presidente dele há algumas semanas, que ainda espera o Vitor Roque terminar a temporada, ter esse valor, etc e tal, que não quer se livrar do jogador. O próprio jogador também que não quer quebrar esse acordo. E você tem um Barcelona ali falando, olha, se o Betis liberar, a gente conversa. Se não liberar, não tem o que eu fazer nesse exato momento. Mas, quando voltar para cá, já sabem, ele tem um preço. Ponto final. Tá? Então, é esse o cenário, de momento, de Palmeiras e a novela Vitor Roque. Fala nação alviverde. Hoje temos uma notícia que marca o fim de um ciclo no Palmeiras. Rony não é mais jogador do Verdão. O atacante rescindiu o contrato e já está a caminho de Belo Horizonte para assinar com o Atlético Mineiro por 3 anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Depois de muita novela, tentativas de transferência frustradas e até uma investida de última hora do Vasco, o destino de Rony foi selado, e agora ele vestirá a camisa do Galo. Mas o que isso significa para o Palmeiras? Vamos falar sobre tudo isso agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora trocar essa ideia. Rony chegou ao Palmeiras em 2020, cercado de expectativa, mas demorou a engrenar. Só que, quando encaixou, virou peça-chave na história recente do Verdão. Foi fundamental nas 2 Libertadores, virou rústico, decisivo, raçudo e símbolo de entrega dentro de campo. Seu papel na final contra o Santos em 2020, com aquele cruzamento perfeito para o Breno Lopes, e na campanha do bicampeonato em 2021 são momentos que ficarão eternizados na memória da torcida. Rony foi parte essencial desse Palmeiras vencedor de Abel Ferreira. Só que as coisas mudaram. O futebol é dinâmico, e Rony foi perdendo espaço no time. Com o tempo, Abel passou a priorizar outros jogadores, e o atacante acabou ficando de fora dos planos do treinador. Primeiro, ele quase acertou com o Fluminense, depois chegou a ter tudo fechado com o Al Rayyan, do Catar, mas a negociação melou por conta de burocracia. E, por fim, quando tudo parecia certo com o Atlético Mineiro, o Vasco tentou atravessar o negócio, mas o Palmeiras foi firme e deixou claro, ou era Galo ou ele cumpriria contrato até 2026. No fim das contas, Rony optou por seguir seu caminho em Belo Horizonte. Agora, o que o Palmeiras perde e o que ganha com essa saída? Em termos de elenco, o Verdão segue forte e tem opções para suprir a saída do camisa 10. Endrick, antes de ir para o Real Madrid, tem sido a principal referência no ataque, enquanto jogadores como Flaco Lopes e até mesmo Estevão podem ganhar mais minutos. Além disso, com essa saída, o Palmeiras libera espaço na folha salarial e pode, quem sabe, investir em um reforço pontual mais para frente. Se Rony já não fazia mais parte dos planos de Abel Ferreira, sua saída era o caminho natural. Mas e aí, torcedor palmeirense, o que você achou dessa saída do Rony? Foi a melhor decisão para ambas as partes. O Atlético Mineiro fez um bom negócio. Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando todas as novidades do Verdão. Avante, palestra!